abduzido com carro e tudo, né? Pessoa ou só a pessoa para dentro da nave e passa por alguns experimentos ali. Hoje, o que está acontecendo? Mudou de abdução para visita de dormitório. Ah, é? Eles vêm tanto no apartamento como na Ó, casa, Nadir, tanto toma cuidado na aí, hein, Danilo? cidade, tanto na cidade como na zona rural, e entram para dentro de casa. Geralmente as abduções estão ocorrendo durante a noite, durante a madrugada, né? Então não tem mais aquela bandeira. Mas aonde que eu quero chegar? E alguns casos em que tem essa interação, a gente percebe que muitas vezes aparece o ser, mas com uma configuração mais energética. Sei. Como se parecesse um holograma, alguma coisa. Por eu não ter um nome mais adequado, vamos falar que parece um holograma, um ser energético. Isso eu entendo que já é uma forma desses seres se precaverem da violência humana. Porque no passado tem casos em que houve essa abordagem num fazendeiro, por exemplo, o caso de Crixás, por exemplo, lá em Goiás, onde vinha voltando o Inácio e a Maria, a esposa, chegando na fazenda, tinham ido visitar uns parentes e tal, voltando, viram um objeto sem asa, que eles pensaram que era um avião, mas é um avião redondo, aluminizado, parado no meio da pista ali, da estrada. E viram 3 crianças, né, 3 seres pequenininhos, andando ali. Quando foram chegando perto, falou, crianças estranhas, parece todas iguais, careca, né, com uma roupa colante no corpo. E aí quando chegaram mais próximo, viram que não era um ser humano e nem eram crianças. E que aquele objeto não era um avião. E aí que o capataz ali então, da fazenda... não seria um holograma isso, não? Não, naquela época, isso é real. Foi em 1967, em Crixás, lá em Goiás. E aí que ele fez? Como ele era um exímio atirador, ele pegou a espingarda, porque naquela época, em 67, você andava armado, né, na zona rural e tal. Aí ele pegou a espingarda, mirou na cabeça do serzinho pequenininho que estava no meio e atirou na cabeça e ele caiu. Nisso que ele caiu, os outros 2 já correram para esse ser, pegaram pelo braço e saíram arrastando para dentro da nave. Aí sumiram ali para dentro. Da nave saiu um feixe verde de luz e aquele feixe de luz atingiu no peito o Inácio. E aí ele caiu já desacordado. A Maria viu a cena ainda daqueles seres levando o outro atingido para dentro da nave. Depois a nave decolou e foi embora. Ela então acordou o seu marido. Eles voltaram para casa e ele, a partir dali, já começou a passar mal. Como o proprietário da fazenda, que era um bancário lá de Brasília, bem de um banco famoso e tal, na época ele vinha os finais de semana, ele acabou vindo, aí a mulher contou, aconteceu isso, e o Inácio não está bem. Aí o proprietário lá, né, o dono da fazenda, falou, vamos levar ele para Goiânia então, né, para ver o que ele tem. Aí colocou no carro, tudo, foram para Goiânia. E em Goiânia, os médicos que atenderam, contaram a história, aquela coisa toda. Aí chamaram a Força Aérea, na época, o Major Gilberto Zandi de Mello teve lá, investigando esse caso também. E aí foi constatado que a pessoa estava com uma leucemia, vamos dizer assim, mas não sabe se já tinha leucemia e acelerou o processo, ou se foi devido ao raio verde que ele tomou no peito. E aí, em questão de dias, morreu. E aí o médico deu a seguinte orientação. Vocês voltando, queima todas as roupas dele, queima o colchão, aonde que ele teve algum tipo de contato. Sim. Porque ele não sabia o que era aquilo. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? No passado, como teve alguns casos de violência do ser humano em relação ao tripulante do OVNI, pode ser que hoje em dia eles se apareçam como se fosse uma holografia. Porque tem pessoas que já foram nesses seres energéticos, aparentemente, e tentaram pegar com a mão, mas passaram a mão e não pegaram nada. Foi o que falaram para mim. São tridimensionais. Desse ser que eu vi na praia, que seria holografia. Porque conforme houve o disparo de arma de fogo acidental da minha parte, mas eu estava com a arma na mão, ele estava vindo na minha direção, e sumiu. Aí uma pessoa que conhecia um pouco, estudava sobre isso,
falou que seria uma holografia, uma projeção, né?